Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Existem 3 mistérios importantes que precisamos meditar no Evangelho de hoje. O primeiro é o fato de Jesus ter entrado num local onde tinham tantos doentes e ter curado apenas um, enquanto todos poderiam ter sido curados. O segundo mistério é a idade deste homem doente há 38 anos. E o terceiro mistério é a ordem de Jesus, de que ele precisa levantar e caminhar com a sua cama, o seu leito. São 3 mistérios. Por um lado, eles mostram o poder de Jesus, eles mostram as decisões de Nosso Senhor. Por outro lado, apontam algumas realidades profundas que existem na nossa própria relação com Jesus. Primeiro, foi o fato de Jesus ter visto tantos doentes e ter curado apenas um. De fato, durante o tempo em que Cristo estava nesta terra, poderia, com uma única palavra, ter curado todos os doentes fisicamente. Todos os que não viam poderiam passar a ver. Todos os que não andavam poderiam passar a andar a partir de uma única palavra produzida por Jesus. Mas se esses milagres, se essas curas terrenas acontecessem apenas e que não gerassem a fé nas pessoas, não adiantaria muita coisa. Afinal de contas, o cego que é curado, mas que não crê e não se converte, depois ficará cego de novo no horário da morte. Aquele que não consegue andar e que voltasse a andar durante algum tempo, se não tivesse aderido à fé e se não crer em Nosso Senhor, depois, quando chegasse o tempo da morte, continuaria sem poder andar, porque não teria corpo glorioso. De fato, o mais proveitoso e o mais poderoso não é a solução de um certo número de coisas terrenas ou um certo número de milagres que Nosso Senhor possa fazer, mas, sobretudo, o número de pessoas que Ele converte,
porque aqueles que são convertidos se passam a ver e verão para sempre. Primeiro com a visão espiritual, logo que entrarem no céu, e depois com a visão plena, ainda que física, a partir do corpo glorioso. Aqueles que são curados pela fé não somente voltam a andar, mas passarão a andar depois com o corpo glorioso. Por isso que nosso Senhor, mesmo podendo resolver de uma vez para outra todos esses problemas humanos, se assim o fizesse, apenas resolveria por um tempo, mas não resolveria de maneira definitiva. Cura, sobretudo para suscitar a fé, cura para que as pessoas tenham a vida em abundância. O segundo mistério é essa idade deste homem, 38 anos, pois é importante perceber quando ele diz: não encontro ninguém que me leve até a fonte. 38 anos. A idade desse homem, ele era mais velho que nosso Senhor. Antes de Jesus nascer, ele já estava doente. É uma enfermidade ainda antiga. Depois tem mais um detalhe. Depois de 38 anos, será que ninguém nunca tinha percebido, com 30 ou com 15 anos, que ele estava ali? Mesmo aquelas pessoas que foram curadas. Imagina alguém que conseguiu entrar na fonte e tendo sido curado, como que essa alegria não fez com que alguém olhasse para o lado e dissesse: a próxima vez, eu que voltei a andar, vou te colocar lá dentro. Não apareceu nenhum. E nisso existe uma advertência importante. Às vezes existe entre as pessoas que foram curadas pela fonte do batismo certa indiferença egoísta com relação aos que estão do lado. É como se a alegria de ter sido salvo, a alegria de estar curado, ao invés de gerar uma preocupação com a cura dos demais, gera um egoísmo, em que começamos a ficar alegres conosco mesmos, ficamos contentes com os benefícios recebidos, até agradecemos a Deus pelos benefícios, mas não estamos interessados em levar isso aos demais. Essa é a segunda coisa. Depois um mistério importante que existe nesse 38 anos, porque quando nós olhamos o tempo em que o povo de Israel teve que ficar no deserto, até poder entrar na terra prometida, nós ouvimos que ficaram 40 anos. Tem um salmo que diz assim: 40 anos desgostou-me aquela raça. 40 anos ficaram no deserto, e esse homem tinha 38. Faltava apenas 2 anos para completar o tempo que o povo de Israel permaneceu no deserto. É bom lembrar, por que o povo teve que ir para o deserto? Eles chegaram na porta da terra prometida e descobriram que para ingressar na terra necessitavam de um certo esforço, de uma guerra, e por medo, por não querer combater, preferiram fugir. E essa fuga acabou gerando 40 anos de deserto. É como se esse tempo, esses 40 anos de penitência, fosse uma espécie de castigo para aqueles que não puderam vencer a batalha ou não puderam estar fortes para enfrentar suas dificuldades. Tal como acontece conosco, quando a preguiça nos domina e nós não nos propomos a lutar firmemente contra as nossas piores inclinações, o efeito disso é 40 anos de deserto. É ficar no deserto um tempo padecendo e, sobretudo, vivendo a paciência. Quando nós não conseguimos as virtudes pelo exercício, ao menos a conseguimos por paciência. E que paciência teve esse homem, 38 anos, esperando que Deus pudesse curá-lo. E faltava 2 anos. E o mistério desses 2 anos é especialmente importante, porque o que falta para ele conseguir entrar na Terra Prometida? Muitas vezes o que falta não é tanta paciência que ele teve, ou a perseverança, que é a virtude da fortaleza, ou a prudência de buscar a salvação que vinha de Deus, ou mesmo a esperança de ser curado, ou a fé em Deus de que é capaz de fazer coisas grandes. Isso ele parecia ter bastante, é como se ele tivesse completado praticamente todas as virtudes necessárias. Só falta o principal, que é a virtude da caridade. E isso é uma coisa que nós precisamos lembrar. O que completa
toda a dinâmica penitencial, os anos finais, é sobretudo dedicado à caridade, que é a parte mais importante da lei. E essa caridade se dá em 2 preceitos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Existe certa enfermidade marcada nos 38 anos, que é aquela que aconteceu tudo, até o final, que era conseguir praticar a caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas, diante disso, ainda temos mais uma questão, que é o terceiro mistério. Porque depois, logo em seguida, Jesus pede a ele para levantar, que não é um pedido, nem uma ordem, é exatamente a cura, e logo depois fala, carrega o seu leito. Há uma imagem muito bonita usada por Santo Agostinho e que vincula a essa caridade e ao dever de fazer boas obras depois que somos curados. Santo Agostinho dizia, sim, levanta, toma o seu leito. Quem é o leito? Ele dizia, o leito é o próximo. O leito é o próximo, porque quando nós estamos doentes, nós nos deitamos sobre eles para podermos chegar até a piscina do enviado, a piscina do Siloé, a piscina do Messias. Mas logo, quando nós recuperamos, o nosso dever é colocar aquele que antes era nosso leito e carregá-lo. Quando estamos enfermos, somos carregados pelos outros. Quando nós estamos bons, nós carregamos os outros, carregamos o nosso leito, porque o nosso irmão é o nosso leito. E nessa instrução que Santo Agostinho fala, entender o irmão como sendo um leito, é essencial para entender como conservar a unidade da vida cristã. O grande problema das comunidades cristãs que nós temos, sobretudo quando se refere à caridade, não é tanto o problema das enfermidades espirituais e pecados, que esse todos nós sabemos que temos e muitos. O problema, sobretudo, é que vários dos curados não querem carregar aqueles que antes serviram para ser seus leitos. A falta da amizade acontece quando, ao ver o pecado do outro, ao ver a enfermidade do outro, não nos prontificamos a ser leitos, para levá-los apressadamente até a piscina do enviado, que é uma confissão, ou simplesmente ouvir um pouco o bem daquela pessoa, ou ter convivência, ou estar mais próximo. Quando ignoramos a necessidade de ser o leito do próximo, também não queremos carregá-lo quando ele está em dificuldade. E aí, ao invés de uma amizade cristã, nasce uma amizade pagã, que está fundamentada ou na utilidade, ou no prazer, ou até numa virtude humana puramente. Na amizade cristã não está fundada nem somente na utilidade, porque a pessoa me é útil, ou pelo prazer, porque eu fico agradável perto dela, nem mesmo na virtude humana somente, porque se a pessoa pecar, a amizade seria desfeita. A amizade cristã está pautada na virtude teologal da caridade, que é aquele amor que vem de Deus, que vai ao próximo, aquele amor com que me faz ser paralítico de vez em quando e ter um leito para deitar no meu irmão, e que outra vez sou eu que o carrego no caminho da salvação. Que o Senhor nos ajude, nos dê a sua paz e nos faça amigos e irmãos.